degeneração de um partido. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, acredite neles. Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin. Os que subscrevem este documento são os que construíram o PSOL em nosso Estado. Alguns, desde o primeiro instante, outros engrossando nossas fileiras ao longo da caminhada. Alguns hipotecando vidas familiares, profissionais, carreiras promissoras, outros trocando suas comodidades pessoais pelas agruras das nossas exigências partidárias. Mas todos firmemente decididos a fazer triunfar não um projeto político qualquer, mas o projeto político do socialismo. Por isso, em 2004, quando do seu momento inicial, escolhemos um programa socialista e um estatuto que definiria o perfil de um partido de esquerda autêntico e revolucionário, para superar a lógica perversa do capital e implantar o socialismo. Nesses 7 anos de trajetória, nos quais inúmeros militantes deram sua contribuição à construção do PSOL em vários municípios maranhenses, buscamos levar o partido à classe trabalhadora, no campo e na cidade, cumprindo fielmente nosso papel pedagógico de instrumento de educação das massas, buscando agregá-las conscientemente às lutas pelo socialismo. Não nos esquecemos que o Maranhão, historicamente, permanece no estado de pobreza extrema e, por isso mesmo, tem os piores indicadores sociais e econômicos do país. Aqui, com o patrocínio escancarado do governo do PT, a mais longeva oligarquia regional não somente sobrevive, mas dá sinais de longa sobrevida. Por isso mesmo, é imperioso ser firme no caminho traçado e não se deixar confundir. Persistir no combate à oligarquia sardenista, mas combater igualmente suas ramificações travestidas de libertação. Infelizmente, o PSOL traiu seu projeto original. Em menos de uma década, degenerou completamente. Não o dizemos por dizer, basta olhar o que aconteceu nos congressos nacionais nesse período. Limitaram-se as disputas em torno do poder interno, pelo controle da direção, pelo aparato partidário e pelas definições eleitorais. A discussão que de fato interessava em torno da intervenção do partido nas lutas sociais passou longe de despercebida. De um partido de base, organizado em núcleos, transformou-se em um partido loteado entre chefetes que pensam ser donos das vontades e das inteligências dos seus militantes. Organizado em tendências, é de fato uma federação de potências soberanas na expressão de Lenin, incapaz de superar a eterna luta interna que o paralisa diante das exigências da luta concreta diária. Paralisado, reduziu-se ao papel de mero espectador. Paralisado, assiste impotente ao recebimento de ajuda financeira em campanha eleitoral proveniente dos cofres de grandes empresas capitalistas. Paralisado, vê estarrecido sua presidente fazer campanha para candidato de outro partido. Os escândalos internos sucedem-se sem que nada aconteça. Nada acontece porque, em primeiro lugar, a base partidária está excluída de toda a participação concreta, efetiva, nos rumos do partido. E depois, porque, em razão dos acordos internos, os grupos, ou outros nomes que lhes queiramos dar, no eterno traçado de alianças, evitam o necessário enfrentamento dessas questões. O partido anulou-se, não existe. Existem os grupos, as tendências, as subtendências, os chefes, os parlamentares, mas não o partido. Existem as preocupações eleitorais, mas não a preocupação com a democracia interna, com a compreensão do país, com a construção da necessária autoridade moral, sem a qual jamais será possível aspirar a um dia ajudar a Revolução Brasileira. Em 7 anos, o PSOL transformou-se numa caricatura do PT, uma vez que repete e aprofunda as práticas políticas daquele partido. Práticas estas que o transformaram no partido corrupto e agente da ordem capitalista, destruidor dos direitos da classe trabalhadora e favorecedor dos interesses burgueses. Ao contrário do que a classe trabalhadora esperava, o PSOL rebaixou seu programa e rapidamente caducou, frustrando as enormes esperanças das massas e tornando-se um partido meramente eleitoral, sem um conteúdo de classe
ou de ferramenta de superação da ordem burguesa. Aqui no Maranhão, da nossa direção nacional, jamais recebemos qualquer tipo de ajuda de nenhuma natureza. Para tornar este ponto claro, o fundo partidário nunca, um único centavo, ajudou a luta do pessoal do Maranhão. Talvez porque sempre nos recusamos a participar da política rasteira que hoje domina o partido. Não bastasse isso, temos sofrido, na prática, intervenções sucessivas, não apenas nas nossas instâncias estaduais, mas, sobretudo, nas decisões democráticas dos nossos filiados, como no caso da escolha dos candidatos ao Senado, agora repetida, com filiações decididas sem sequer uma consulta. Querem empurrar goela abaixo figuras como Haroldo Savoia e Franklin Douglas, que, conforme documentos públicos, há menos de 5 meses, defendiam o governo Lula e todas as suas políticas de ataque aos trabalhadores, sucateamento dos serviços de órgãos públicos, privatizações, pagamento exorbitante da dívida pública, reforma da Previdência em desfavor dos aposentados e assalariados e aliança com a burguesia. Aliás, ao amparo da recente resolução da própria Executiva Nacional do Partido. Mais ainda, essas pessoas legitimaram e participaram do ilegítimo governo Jackson Lago, que atacou violentamente os trabalhadores e professores com a chamada Lei do Cão, além de inúmeros casos de corrupção e nepotismo amplamente divulgados. Querem desmoralizar-nos, não conseguirão. Ao tomar essa atitude vertical, antidemocrática, desrespeitosa com toda a Constituição e compromisso que firmamos nesses 7 anos de muito trabalho em todo o Maranhão, a Executiva Nacional do PSOL mostra a cara de um partido que já pode ser chamado de um novo PT, pelas práticas e conteúdo que passa a tomar na cena política do Brasil e do Maranhão. Por tudo isso, e coerente com a nossa posição política, decidimos coletivamente sair do PSOL. Esta última intervenção foi a gota que fez transbordar o copo. Daí representa manter a nossa coerência e não nos tornar cúmplices dessa virada ideológica, como faz a PSC, que entre nós, omitindo-se sempre, apoia na prática política intervencionista e antidemocrática da direção nacional. Ou como a APS, que desde sua entrada no partido jamais moveu uma falha na luta cotidiana dos trabalhadores maranhenses, limitando-se à já conhecida política populista, em que busca substituir sua absoluta falta de identidade com um projeto revolucionário socialista, por tentativa de alianças eleitorais à margem do projeto partidário. O PSOL já, a partir de algum tempo, desprezando a luta social e política, privilegia o mero pragmatismo eleitoral. O nosso combate é outro. Ele está nas trincheiras e nos embates, o verdadeiro ambiente de construto de um projeto revolucionário. Não deixaremos de fazer a luta social e política permanentemente em defesa da classe trabalhadora, através das entidades sindicais e organizações sociais em que cada um de nós atua. Continuaremos o processo organizativo do nosso coletivo da Ação Comunista e, no momento certo, debateremos e decidiremos. Aproveitamos para convidar todos aqueles que ainda no PSOL possam erguer suas vozes e dizer não a esse processo acelerado de degeneração, para que nos juntemos para continuar sonhando com um futuro socialista e libertário. Viva o socialismo, São Luís, no dia 26 de março de 2011. Façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Reunidos, façamos dessa luta final.